Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência na nossa matéria, inspeção de motores. Lembrando que na aula 01 falamos de inspeção de motores, nesse caso a pistão. E a nossa aula 02 nós iremos falar sobre inspeções de motores a reação. E claro, né? Vamos falar um pouquinho agora do funcionamento do motor a reação. Lembrando de algumas partes ou áreas ou região, né, como é chamado, né, do motor a reação. Temos aí a primeira parte, a primeira área, a primeira seção ou região, que é chamado de duto ou bocal de admissão. É onde está conectado o fã, o conjunto de palhetas. Temos aí uma outra área do motor a reação, que é o conjunto de compressores. Possui o compressor de baixa potência e o compressor de alta potência, e os dois tipos de compressores, o centrífugo e o axial. Lembrando que na imagem nós temos aqui, nesse caso, claro, o compressor axial. Dando sequência na área e na região do motor a reação, temos aí a câmara de combustão, é onde estão instaladas as velas de ignição e o bico e os bicos injetores. É onde é feita a queima de ar e combustível. Ar que vem dos compressores, combustível que vem do sistema de combustível. A outra área, ou região, ou seção do motor a reação, é a região, nesse caso, as turbinas. E a finalidade da turbina é acionar o compressor. Possui dois grupos de turbinas: turbina de alta potência ou pressão, turbina de baixa potência ou pressão. Lembrando que o compressor e a turbina de baixa estão montados no mesmo eixo ou rotor, chamado de N1. O compressor e a turbina de alta estão montadas no mesmo eixo, chamado de N2, que é o de alta potência ou pressão. E a última região ou seção do motor a reação é o duto de escapamento, que tem a finalidade de orientar o fluxo de ar e, claro, também aumentando a potência do motor. E é assim que funciona o motor a reação. Claro, né? O motor a reação, ele funciona principalmente, claro, né, juntamente com todas as atas. Para dar a partida no motor, é importante que o mesmo possua, claro, né, o principal componente do sistema de partida, que é o starter pneumático. Ele vai tirar o motor da inércia. Claro, né? Uma certa rotação, o piloto ou o técnico de manutenção vai liberar o combustível e ignição através da alavanca de combustível. O starter pneumático tem a finalidade de acionar o rotor de N2, compressor de alta e turbina de alta. Já temos ar sendo injetado na câmara. O que está faltando? O outro elemento é combustível e calor ou centelha. Lembrando que o motor a reação, a combustão é contínua. E os gases quentes, eles vão para trás constantemente e chegam até a turbina. A turbina, o conjunto, os discos da turbina, possuem um perfil aerodinâmico de captar esse ar, consequentemente, girando-a. E se a turbina gira, consequentemente, o compressor também gira. Se o compressor gira, consequentemente, claro, teremos ar sendo injetado. E lembrando que a manete de combustível está na posição, claro, né, liberando combustível e liberando ignição. E é assim que funciona o motor turbofan. E para falar de motor turbofan, vamos falar um pouquinho das áreas a serem inspecionadas. É o tal do duto de admissão. Ela é projetada de forma a dirigir o ar, o ar para o compressor, com o mínimo de perda de energia, resultante do arrasto aerodinâmico ou pressão de impacto. Ou seja, o fluxo de ar no compressor deve estar livre de turbulência. Por isso que o perfil aerodinâmico, né? Claro, né? O compressor axial ele é composto de rotor e estator. A estatora tem a finalidade de orientar o fluxo de ar. Por isso que nessa região não pode ter, nesse caso, no borda de ataque do motor, moça, amassamento. Claro, dependendo do tamanho, é liberado ou não. E, consequentemente, claro, né, poderá gerar um fluxo de ar turbulento. O que mais também pode gerar um fluxo de ar turbulento é a distorção do conjunto das palhetas lá do fã. Vai gerar também vibração. Consequentemente, lembrando que o motor turbofan, a imagem seguinte,
possui dois fluxos de ar, secundário, primário. Cerca de 80% de ar que passa pelo duto, mais ou menos 20%, passará pelo fluxo de ar primário. E cerca de mais ou menos 80% passará do fluxo de ar pelo fluxo de ar secundário. A seção do compressor, que é o outro assunto nosso, temos aí nesse caso, claro, a manutenção do compressor, ou seja, é chamado de seção fria também, claro, comparando com a temperatura da turbina e da câmara de combustão. É uma preocupação do técnico de aviação. Dano nas paletas dos compressores, lembram? Ele é axial, é composto por rotor e estator. E o conjunto de compressor de baixa e alta potência. Somando a quantidade de discos de estágio, poderá chegar até, claro, 3 estágios. Mais ou menos isso, dependendo, claro, do fabricante do motor. Dano nas paletas podem causar a falha do motor, até mesmo a perda da aeronave. A maior parte dos danos nas paletas, ela provém de material estranho, FO, até mesmo colisão com pássaro. O acúmulo de sujeira também é uma preocupação na região das paletas do compressor, pois vai reduzir aí a sua eficiência aerodinâmica. Por isso que existe um serviço chamado de lavagem do compressor. É um solvente especial que tem a finalidade de remover essa sujeira, até mesmo, né, material cujo qual eles vão estar aí, nesse caso, impregnado nas paletas do compressor. E danos também serão encontrados. Mas como e quando? Durante uma inspeção boroscópica, né? A inspeção boroscópica, né, é um tipo de inspeção visual, é um equipamento de gerações, né? Última geração. Ele possui uma boa câmera, uma boa imagem, né? Uma boa iluminação, e o motor a reação ele possui pontos de inspeções, tanto no compressor de baixa, compressor de alta, até mesmo na câmara de combustão e até mesmo na turbina de alta e baixa potência. Qualquer tipo de dano, dependendo, claro, o boroscópio ele consegue, o técnico vai ser um excelente fotógrafo, e com o próprio aparelho, ele vai conseguir executar medições, e essas medições serão precisas. O técnico, claro, irá até o manual de manutenção para verificar se esse dano está dentro ou não. E o retrabalho? Pessoal, o retrabalho é só durante a desmontagem completa do motor. Isso é em oficina. O retrabalho deve ser utilizado, né? Deve ser realizado, perdão, à mão, usando material abrasivo, pedras, limas ou lixas. Não se usa ferramenta motorizada para polir toda a área da paleta do compressor. Lembrando que a paleta da turbina também é semelhante à paleta do compressor. Claro, né? Não é todo o disco da turbina. O acabamento da superfície na área reparada deve ser comparável a uma paleta nova. E tá aí as imagens do tal do plug de inspeção da região do compressor. É por aí que é introduzida a sonda do equipamento boroscópico. Uma outra área do motor a reação, que também recebe inspeção, um dos fatores de controle da vida útil do motor, a reação, é a inspeção e a limpeza da seção quente. Claro, também boroscopia, para eliminar aquela carbonização, para limpar os bicos injetores, para diminuir o tal do EGT. Ele vai, nesse caso, limpar o motor. Ele vai diminuir essa tal de incidência de alto EGT. O que seria o tal do EGT? É o tal daquela indicação, a temperatura dos gases de exaustão. E a limpeza da seção quente não é usualmente necessária para um reparo em pista, mas é um tipo de serviço que é executado. Claro, a aeronave precisa de um tempo maior de solo. Entretanto, se for necessária a desmontagem por completa do motor em oficina, a limpeza será cuidadosamente. Claro, uma limpeza correta, ela é, nesse caso, da maior importância para uma inspeção e reparo de um motor. Toda a carcaça externa
da câmara de combustão deve ser inspecionada quanto à existência ou até mesmo evidência de pontos quentes, vazamento de gases de exaustão, até mesmo distorções antes que a carcaça seja aberta. Depois que a carcaça tiver sido aberta, a câmara de combustão podem ser inspecionadas quanto ao superaquecimento, localizando, claro, rachaduras ou qualquer outro tipo de desgaste. Isso em oficina, desmontagem completa. Em pista, claro, equipamento boroscópio. Essa região da câmara de combustão, observe que nesta região, pessoal, da câmara de combustão, é o ponto de inspeção. É por aqui que é introduzido a sonda do boroscópio. A vela também é um ponto de inspeção. E até mesmo o bico injetor também poderá ser também uma área de inspeção. Daí algumas imagens de execução da inspeção boroscópica. Claro, repetindo, lembrando, para se tornar um boroscopista, CHT de GMP. Pode ser executante ou inspetor. E, claro, possuir o curso de inspeção boroscópica. É executado pela própria, ministrado, fornecido pela própria empresa ou não. E há diversos modelos, tipos de boroscópio. Está aí a imagem de um. Observe um display, imagem, o controle cujo qual existe a sonda rígida, que é essa imagem, e a sonda, nesse caso, móvel. É aqui que o técnico ele vai manipular a sonda. E claro, existem vários tipos de ponteira, tip, para inspeção frontal ou até mesmo, nesse caso, lateral. O bico injetor de combustível, localizado na câmara de combustão, nesse caso, também é uma área a ser feita uma inspeção. Limpa-se todos os depósitos de carbono dos bicos injetores, lavando-os com um fluido de limpeza aprovado pelo fabricante para evitar danos no material e removendo os depósitos de carvão amolecidos com um pincel de cerda macia ou um pequeno pedaço de madeira. Vai raspando, tirando o carbono, a carbonização. Claro, isso em oficina da desmontagem. Mas se tiver em pista, claro, a lavagem do compressor não vai só lavar o compressor, vai lavar a câmara e as turbinas também. E um produto, claro, o solvente, ele é ideal, homologado para esse tipo de limpeza. Temos aí, nesse caso, a inspeção do disco da turbina, que é uma outra área do motor a reação. A inspeção feita quanto à rachadura é da maior importância. A detecção de rachadura, quando se tratando de disco de turbina e palhetas, ela é praticamente visual. Mas, claro, se o motor estiver desmontado, caso não, inspeção boroscópica. Pessoal, a inspeção boroscópica ela é executada quando? Colisão com pássaro, alto EGT, partida quente do motor, até mesmo alta vibração também. Ou, claro, né, na manutenção preventiva. O material do qual o disco e as palhetas são feitos não leva à detecção de rachadura pelo uso de fluidos, portanto, elas devem ser examinadas minuciosamente com uma lente de aumento e no mínimo 9 a 12 vezes, né? Temos também, claro, aí algumas imagens através do boroscópio. Observem, queimadura na ponta, nesse caso, claro, né, da palheta da turbina. Uma distorção com um dente. Um dente seria, claro, né, esse tipo de dano. Lembrando que o boroscópio, né, ele tem um bulbo termômetro. Você não vai colocar o boroscópio, introduzi-lo internamente ao motor, quando o motor estiver muito quente. É mais ou menos aí uns 50 graus. E para resfriar o motor, é feito um tal de blowout. O que seria isso? Uma partida do motor sem combustível. É onde o técnico ele vai pegar a chave de partida, joga para ground, consequentemente o starter tem operação. É preciso que o APU esteja funcionando. E o starter vai estar girando, nesse caso, o compressor e turbina. Compressor e turbina. E o fã também. E o fã ele vai estar jogando, extraindo aquele ar frio para dentro do motor, esfriando. Algumas imagens, tá aí. Observem a capacidade
do boroscópio, de efetuar medições. E o técnico ele vai consultar o manual de manutenção. As folgas nos discos das turbinas também é uma verificação, claro, uma inspeção, é um dos procedimentos na manutenção. Isso quando o motor está na oficina desmontado, lá na seção, claro, da turbina, de um motor a reação, o manual de serviço e revisão do fabricante dá os procedimentos e as tolerâncias para serem verificadas, né? E utilizando, claro, né, uma ferramenta, o tal do calibre de folga, né? Pequenas folgas são permissíveis. Isso em pista não é executado, ok? Somente, claro, né, quando o motor estiver, nesse caso, em oficina. Mais uma área do motor a reação é a seção de escapamento do motor. Essa região ela é suscetível a rachaduras por causa do calor. Essa seção deve ser cuidadosamente inspecionada junto com a inspeção da seção de combustão e da seção da turbina do motor. Inspeciona-se o cone de saída e o tubo de descarga quanto a rachaduras, empenos, dobras ou qualquer outro tipo de dano. Tá aí uma imagem de uma trinca localizada no duto de escapamento do motor a reação. Observem, quase o tamanho de uma caneta Bic. E, nesse caso, o ideal seria fazer um furo de parada. Nesse caso, né, para que a trinca ela não aumente a sua proporção. Outras áreas do motor a reação, onde são executadas inspeções, as carenagens, as portas de acesso, as folgas, dependendo do nível, não é permissível. E nessa área do motor a reação, já foi motivo até mesmo, claro, de pequenos incidentes. O esquecimento do fechamento da carenagem do motor, onde já chegou aí, nesse caso, claro, né, a ter perda de material e a aeronave teve que retornar devido à perda de material, nesse caso, da carenagem. Essa área, ela é também, claro, né, executada uma inspeção, visualmente falando. Ok, pessoal, é o fim da nossa aula 02, da nossa matéria Inspeção de Motores, onde falamos de inspeção de motores a reação. O meu nome é Ricardo e desejo a todos bons estudos e até em outras matérias. Um abraço, pessoal!